Sou o Dr. Leandro Filipos Teodoro, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do joelho. Hoje vamos conversar sobre uma doença muito comum na população brasileira, as hérnias de disco. As hérnias de disco acometem mais de 6 milhões de brasileiros, sendo a segunda principal causa de afastamento das atividades do trabalho no nosso dia a dia. Essa doença é a terceira causa de dor precoce nas costas e também o segundo motivo principal de afastamento definitivo da população. Na verdade, a hérnia de disco nada mais é do que uma doença de um amortecedor que a gente tem na coluna. Então, os discos são estruturas que servem para absorver impacto e diminuir justamente o atrito entre as vértebras. A hérnia nada mais é do que a lesão desse disco. O disco apresenta duas partes. Uma parte que é uma capa grossa que fica ao redor dele, que a gente chama de ânulo fibroso, e dentro ele tem uma gelatina chamada de núcleo pulposo. Quando essa capa mais externa e mais espessa do disco se rompe, essa gelatina extravasa e aí sim dá origem à hérnia de disco. A hérnia tem como principal sintoma a dor na coluna lombar com irradiação no trajeto do nervo ciático. É muito comum a gente observar os pacientes no nosso consultório queixando-se de dor no ciático. Doutor, hoje comecei com uma dor na nádega que vai para minha perna e chega até meu pé. Esse é o padrão característico de dor do ciático. Porém, na grande maioria das vezes, o problema não é do nervo ciático, e sim de uma hérnia de disco que está comprimindo algum nervinho no nível de coluna que vai acabar formando o nervo ciático. Então, as hérnias são extremamente dolorosas nas fases de crise, sobretudo aquelas onde o paciente tem um conflito direto com a raiz desses nervinhos no nível da coluna. Cada nervinho da coluna é responsável pela sensibilidade em uma região específica da perna. Então, o paciente, além da dor no trajeto do ciático, pode ter perda de sensibilidade em uma região específica, sensação de formigamento, em casos mais graves, inclusive perda de força com atrofia muscular progressiva, ou seja, a musculatura vai diminuindo, a coxa vai ficando mais fina, a panturrilha fica mais fina, o paciente pode perder, inclusive, força para caminhar. Isso já são casos um pouco mais graves. Em relação ao diagnóstico, a radiografia simples nos dá indícios de que o paciente possa ter um problema de disco, porém não conseguimos fazer o diagnóstico definitivo de hérnia de disco pela radiografia. Hoje o exame padrão ouro para diagnóstico de hérnia de disco é a ressonância nuclear magnética, que vai justamente, além de nos direcionar para a região da hérnia de disco, nos dizer se essa hérnia está em contato direto ou não com a inervação que sai da coluna. E isso é um fator importante para a gente poder determinar o tipo de tratamento e segmento que vamos dar frente a essa doença tão comum na nossa população. Quanto ao tratamento, é muito comum as pessoas acreditarem que quem tem hérnia de disco necessariamente vai ter que passar por uma cirurgia. Pelo contrário, é extremamente raro buscarmos tratamento cirúrgico para as hérnias de disco. Apenas 10% dos casos, ou seja, 1 em cada 10 pessoas necessita de tratamento cirúrgico da hérnia de disco. A grande maioria das vezes optamos pelo tratamento não cirúrgico, conservador, que engloba uma gama de fatores, desde o tratamento medicamentoso para controle de dor, com medicações analgésicas potentes, em alguns casos, e também medicações para prevenção de uma lesão do nervo que está sendo afetado, além dos tratamentos fisioterápicos, hidroterápicos, pilates, RPG, reeducação postural, que é um fator extremamente importante nesse tipo de tratamento. Quando existe falha desses tratamentos, temos a opção de tratamento cirúrgico ou tratamentos mais invasivos, como por exemplo os bloqueios, que são infiltrações a níveis da coluna que têm a função de reduzir a dor. Já o tratamento cirúrgico propriamente dito, como eu já disse, é extremamente raro e fica indicado em casos bem precisos, mais especificamente nos pacientes que têm falha no tratamento conservador correto realizado por mais de 6 meses, nos pacientes onde tem uma perda progressiva da força muscular ou ainda numa
uma urgência, que são uma chamada síndrome da cauda equina, onde o paciente tem uma anestesia na região da virilha, perda do controle urinário e do controle de evacuação, configurando uma urgência de tratamento cirúrgico, porém muito rara. Bom, hoje é isso, um tema bem direto e curto. Até a próxima semana.